Irmãos, o mês de abril nos trouxe muita coisa no cenário mundial. Coisas realmente fantásticas. Eu não estou aqui para assustar ninguém, apenas para compartilhar aquilo que realmente aconteceu. Vejam, há 2 dias atrás houve um blackout na Europa. Na Europa não, em alguns países da Europa. Blackout, estamos falando de um grande apagão. E até agora as autoridades não conseguem explicar qual foi a razão ou o motivo para isto. Vejam que isto paralisou quase todos os setores. Em Portugal, Espanha e partes da França. Primeiras vítimas do apagão ibérico confirmadas na Espanha. Imagine o seguinte: elevadores parados, semáforos derrubados e trens interrompidos. Foi o que sofreram ontem Espanha, Portugal e parte da França. Houve um corte maciço de energia, atingiu infraestruturas críticas e causou caos para milhões de pessoas. Embora a energia tenha sido amplamente restaurada hoje, muitas perguntas pairam no ar. Perguntas como: o que aconteceu? O que causou o apagão? Houve jogo sujo envolvido? O nosso próximo relatório diz-lhe. O impacto do apagão foi dramático. O dinheiro rapidamente substituiu os pagamentos com cartão. Os elevadores foram interrompidos. As lojas fecharam as portas. Os sistemas de trem falharam repentinamente. O tráfego se acumulou nas estradas. E a polícia usou sinais armados para direcionar os veículos quando as luzes se apagaram. Na segunda-feira, um enorme apagão atingiu uma faixa movimentada do sul da Europa. Espanha, Portugal e parte do sudeste da França foram afetados. Dezenas de grandes cidades ibéricas, como Madrid, Lisboa, Barcelona e Valência, que são importantes centros de transporte e turismo, ficaram paralisadas devido à queda de energia. Não consigo respirar direito. Estou numa cadeira de rodas com oxigênio e enquanto dependo de eletricidade, não sei quanto tempo vai durar a mochila e o oxigênio que tenho lá dentro. Casas e escritórios foram duramente atingidos. Eventos esportivos foram impactados. Os fãs de tênis do Aberto de Madrid deixaram as quadras quando o jogo foi suspenso. Os voos nos principais aeroportos foram subitamente atrasados ou cancelados. Os trens foram suspensos. Os túneis de metrô ficaram escuros. As entradas das estações foram tapadas e os passageiros foram evacuados dos vagões de trem, escurecidos através de túneis. Muitas pessoas dormiam no chão das estações de trem. Por causa deste apagão, tudo ficou paralisado. Inclusive, os sistemas para pagamento digital usando o cartão ficaram paralisados. Tinha que se usar dinheiro físico para tal. Que a União Europeia saiu para avisar os seus cidadãos para se prepararem para uma eventual situação que exigiria de todos um preparo. Vejam, eles saíram até oficialmente planeamento de catástrofes. Bruxelas apela às famílias da União Europeia para prepararem kits de sobrevivência de 72 horas. Os países europeus preparam os seus cidadãos para possíveis emergências. Bruxelas pediu a todos os cidadãos que preparassem um kit de emergência para 72 horas. Os itens de sobrevivência incluem comida, água, tochas, baterias, remédios e roupas quentes. Assim, a Europa está a preparar-se para a guerra e quer que os seus cidadãos também se preparem. Bruxelas emitiu orientações para todos os 450 milhões de europeus, 450 milhões de pessoas nos 27 Estados-membros. Foi pedido a cada família que mantivesse um kit de sobrevivência. Bruxelas quer que os europeus estejam preparados para tudo. Uma guerra,
ciberataques, fenômenos meteorológicos extremos como inundações ou incêndios, ou mesmo um grande surto de doença. Os europeus devem ser autossuficientes. E é claro que a ONU já vem alertando há muito tempo ao mundo de que vem grandes surpresas pela frente, e para tal precisava-se de um pacto global. Eu já apresentei com os irmãos. Sim, grandes choques globais pela frente. Um evento climático extremo, ataque cibernético, eles falaram sobre isto. E alguns dizem que isto é passageiro, que isto vai passar, não fiquem assustando as pessoas, que isto passa. Precisamos estar preparados para as mansões celestiais. No mês de abril, nós vimos situações extremas no mundo, como ameaças de guerras. Vimos rumores de guerras pelo mundo. Vejam, Trump ameaçou bombardear se Irã não fizesse acordo nuclear. Nós vimos que o próprio Irã, depois de ouvir esta ameaça dos Estados Unidos da América, quis retaliar. O Irã dará um golpe forte contra os Estados Unidos se atacar. E é claro que, passado alguns dias, houve essa tentativa de aproximação, esta tentativa de acordo entre as partes para minimizar isto. Estados Unidos da América e Irã concluem as últimas negociações nucleares. Deus seja louvado. Deus seja louvado, pois a sua palavra não falha. Mas neste contexto eu queria chamar vossa atenção para o que diz a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Quando falarem de quê? De paz, segurança, eis que virá repentina destruição. Então, nós vemos aqui esforços humanos para impedir que isto aconteça. Mas no final, quem impede estas coisas de acontecerem é o próprio Deus. Enquanto o mundo fala de paz, prepara-se ainda mais para a guerra. Prepara-se ainda mais para armas nucleares. Nós vimos também, ao longo do mês, situações severas de clima nos Estados Unidos da América. 14 tornados varrendo o estado no mesmo mês. Isto não é normal. Chuvas torrenciais e inundações repentinas seguem. Tornados mortais, enquanto tempestades assolam o centro dos Estados Unidos da América. Voltamos agora para o implacável e mortal surto de mau tempo que gerou tornados maciços e transformou estradas em rios em partes do sul. Morgan Newroth, da ABC, junta-se a nós agora, do Arkansas. Morgan, bom dia. Alguns lugares simplesmente não conseguem fazer uma pausa. Sim, bom dia para você. E Little Rock é um desses lugares. Você pode ver e ouvir aquela chuva forte descendo logo atrás de mim. Essas fortes tempestades ainda persistem sobre a cidade nesta manhã. Estamos falando de pelo menos 14 tornados relatados no Texas, Arkansas, Missouri. Mas a grande preocupação para o quarto dia desta tempestade única em uma geração é a perigosa e agora mortal inundação repentina. Meus irmãos, tempestade única em uma geração. 14 tornados varrendo a América, os Estados Unidos da América, a segunda besta do Apocalipse, que tem uma missão no final, fazer com que a terra toda adore a primeira besta, Roma. Isto é muito interessante. Neste mês de abril, houve um grande incidente, a morte do Papa Francisco. Um dia depois, a celebração da Páscoa. Foi realmente impactante para o mundo foi realmente pego de surpresa. Vejam aqui como grandes figuras do mundo estiveram lá, beijando aí a urna. Interessante, irmãos. E a propósito, o presidente da América, Donald Trump, esteve presente neste encontro, neste evento. Ele, de fato, mostrou muito interesse em estar lá. Vejam aqui, de acordo com a Fox News, o presidente dos Estados Unidos da América estava ansioso para estar no funeral. E nós vemos aí a entrada triunfal dele, quando todos os presidentes olham para ele. Ora, num contexto de guerra de tarifas, Donald Trump entra e se encontra num evento inesperado com a maior parte dos líderes mundiais. Agora, o que me chama mais a atenção é que a presença de Donald Trump neste evento e o encontro em especial que J.D. Vance teve com o Papa Francisco alguns dias antes de sua morte me chama a atenção. Ora, quando me deparei com esta notícia deste site de informação, isto me abriu um pouquinho mais a mente. Vejam aqui, conclave, o próximo grande objetivo político de Donald Trump. Queridos, isto à primeira vista pode soar sem sentido. Vejam aqui,
permeado por católicos ultraconservadores e tradicionalistas. De fato, irmãos, o governo Donald Trump está repleto de católicos ultraconservadores. Vejam aqui, gabinete católico de Trump, como a fé deles moldará seu trabalho. É verdade o que diz este site de informação, que permeado por católicos ultraconservadores, o governo de Trump colocou o conclave como seu próximo grande objetivo político. Que interesse teriam os Estados Unidos da América no conclave, em eleger o novo Papa? Estados Unidos da América têm autoridade política no mundo. Roma tem autoridade moral. Como Donald Trump já tem essa autoridade política para... Enfim, nós estamos vendo essa questão das tarifas, estamos vendo esta questão da imigração, como os países estão realmente temendo os Estados Unidos da América agora. Neste caso, a América está no apogeu da política agora. Por outro lado, Roma tem autoridade moral, que tanto muçulmanos dobram o joelho, hindus dobram o joelho, cristãos, protestantes dobram o joelho. A eleição de um Papa é mesmo para facilitar a aceitação destas medidas por parte do mundo, estas medidas. Ou seja, a influência moral do Papa pode ajudar muito a implementação das medidas políticas dos Estados Unidos da América. Vejam aqui. Com a participação da diplomacia americana, de deputados de base mais conservadora e uma rede de entidades e religiosos, a Casa Branca tenta influenciar a direção que pode tomar a escolha do novo Papa. Interessante. Preparar o conclave, portanto, se transformou em um objetivo político da Casa Branca. Do lado político, dizem que reconquistar o Vaticano seria estratégico para permitir que a agenda ultraconservadora americana ganhe a bênção e a chancela diplomática da Santa Sé para ser difundida pelo mundo. Irmãos, isto é muito significativo. É muito significativo. Nós estamos vendo aqui, caso isto aconteça, nós veremos uma fusão entre a primeira e a segunda besta do Apocalipse para espalharem as suas ideias. Vejam aqui, por exemplo, nós vimos ao longo do mês que o autor do Projeto 2025 diz que a adoção de suas ideias por Trump está além de seus sonhos mais loucos. O objetivo principal do Projeto 2025 ainda está por vir. Eu pergunto, se ainda está por vir, qual é esse objetivo principal? Qual é? Vejam aqui, esta nomeação foi enviada ao Senado. E aí está Jonathan Berry, de Maryland, para ser advogado do Departamento do Trabalho. Por que isto é importante? Por que eu estou abordando sobre isto? É que Jonathan Berry faz parte do Projeto 2025. Jonathan Berry é o principal promotor do domingo, quando se trata de quê? De trabalho. Jonathan Berry é o principal promotor da Blue Law. Foi ele quem escreveu o capítulo do trabalho no Projeto 2025, onde abordou, na página 589, 589, a questão do descanso de domingo, a questão do sábado. Vejam aqui. Anteriormente, Berry atuou como secretário assistente interino da política no Departamento do Trabalho durante o primeiro governo de Trump. Berry também foi o autor da seção do Projeto 2025 sobre o Departamento do Trabalho e outras agências relacionadas ao trabalho. Agora, que influência um homem que escreveu a parte do trabalho do Projeto 2025, que aborda a questão do descanso de sábado no Projeto 2025, teria neste governo? Queridos, a própria Fast Things postou um artigo de Jonathan Berry, onde ele falou, renovando o trabalho. Será que suas ideias terão influência no governo americano? Vejam aqui o que ele diz no artigo. O relato bíblico do trabalho não termina com o trabalho. Ele cita Gênesis. E no 7º dia Deus terminou sua obra e descansou. O descanso completa o trabalho. Ele diz também, o renascimento das leis azuis e outras medidas para proteger o descanso sabático é, portanto, mais um exemplo de uma intervenção política prudente
para proteger a subjetividade, a personalidade dos trabalhadores. Vejam aqui, isto vem da própria Agência Católica de Notícias. Porque o trabalho organizado é ainda uma causa católica. Está isto claro? É ainda uma causa católica. Eles dizem, a Igreja ensinou aos trabalhadores seus direitos sobre as leis e as regras de ordem de Robert. A Igreja encorajou os trabalhadores católicos a concorrer a cargos sindicais e a trazer seus ensinamentos sociais católicos à tona. Vai-se impulsionar o descanso dominical para todos os trabalhadores na América. Sim. Mas como todas as nações vão poder fazer isso? Bem, se acontecer aquilo que falou aquele site de informações de que o objetivo da América no conclave é influenciar as políticas ultraconservadoras no mundo todo, sim, isto vai acontecer de forma muito fácil. O Independent, que é um site secular na América, uma empresa de comunicação famosa, o que eles disseram neste mês? Vejam aqui. Independent. Torna o domingo chato novamente. Eles dizem, como um fechamento de fim de semana pode salvar a todos nós. No contexto do trabalho, os americanos estão cansados, o mundo está cansado, dizem eles. Precisamos de um descanso para salvar a todos nós. Os domingos da minha juventude, diz aí o autor do artigo, parecem-se com uma utopia abençoada e sem estresse. Uma vez por semana minha família ia à igreja. Eles dizem, é por isso que há um movimento crescente para recuperar os domingos ou implementar uma nova iteração do sábado através de dispositivos, por um dia por semana. Queridos, existe um movimento mundial para o descanso, para o repouso de domingo. Vejam aqui, isto é de 31 de março. O sábado é para todos, diz aí este site de informação. O sábado é para todos. É interessante que neste post eles disseram que precisamos de um sábado forçado. Uma paragem forçada. Não vale a pena dar democracia aqui. Se quisermos salvar a todos nós, se quisermos salvar o trabalhador, se quisermos salvar as famílias, o sábado tem que ser forçado. Falando do domingo, vejam aqui. O propósito do sábado não é melhorar a produtividade, mas evitá-la. O sábado deve ser aplicado. Deve ser o comunal. O descanso forçado, vejam aqui, 10 mandamentos. Em Deus confiamos nas salas de aula. Agora é lei no Arkansas. Vimos isto essa semana. O governador do Arkansas já assinou a lei. Já não é mais projeto de lei, é lei. 10 mandamentos. Interessante que quem impulsionou que esta lei fosse votada é a Fast Liberty, uma organização na América que está trabalhando para que os restantes estados apoiem e votem 10 mandamentos. Segundo eles, isto é bom para a sociedade toda. Fast Liberty, que aparentemente trabalha para a liberdade religiosa, mas está votando uma lei religiosa. Está votando uma lei religiosa que viola de perto, claramente, nitidamente, a primeira emenda da Constituição americana. Vejam aqui. A Fast Liberty testemunha em apoio ao projeto de lei dos 10 mandamentos do Arkansas. Queridos, vamos ver o vídeo. Nossa vitória na Suprema Corte com um técnico de futebol foi sobre a oração de mais de um homem. Todos os americanos têm uma nova oportunidade de restaurar a fé na praça pública e se tornar um flat blazer. Agora você pode trazer a história e a tradição de volta à vida em sua comunidade. Vocês têm a liberdade de celebrar a fé e a rica herança do nosso país. A Fast Liberty está liderando essa tarefa com a nossa campanha Restaurando a Fé na América. É uma jornada de 1 ano para trazer a fé e a tradição de volta de braços abertos. E queremos que você se junte a nós. Em janeiro e fevereiro, celebramos o nosso lema nacional. Seja um agente de mudança onde você vive e trabalha. Faça parceria com seus líderes comunitários para colocar placas em Deus nós confiamos em prédios públicos e escolas.
Março tem tudo a ver com a criação de clubes de oração liderados por estudantes nas escolas. Os meses de abril e maio se concentram em incentivar a oração legislativa e as invocações de início lideradas por estudantes para honrar nossas tradições. Nos meses de verão, a Fest Liberty e a nossa Faith Blazers Network continuarão restaurando a fé na América, apoiando e liderando a oração pública por nosso país e honrando nossos veteranos. Em seguida, celebraremos o mês da história americana, o dia da Constituição. Nos vemos no mastro e trazemos nossas Bíblias para o dia da escola em setembro e outubro. Terminaremos o ano com o nosso desafio de férias em novembro e dezembro, restaurando o motivo da temporada, devolvendo presépios e menorais a parques públicos e edifícios governamentais em todo o país. Por isso, junte-se a nós, enquanto defendemos o retorno da fé e da liberdade à vida pública. Siga-nos, partilhe as suas histórias nas redes sociais e faça parte da história, tornando-se um Faith Blazer. Juntos podemos causar um impacto e restaurar a fé na América. Agora veja, outro estado americano que votou a lei dos 10 mandamentos, e eles citam os 10 mandamentos incluindo o sábado. Como eu digo, não é o sétimo dia que eles estão falando. Vejam só. Obrigado, deputado Glee, por esta legislação. É muito interessante como debatemos se esses princípios devem ou não estar em nossas escolas, ou devem ser compartilhados com nossos filhos, ou não devem ser compartilhados com nossos filhos. Com tudo o que se passa na nossa sociedade de hoje, o que há de errado com estes princípios fundamentais? Se eles fossem bons o suficiente para Israel e os filhos, como Deus fez essa aliança com eles, para que pudessem viver melhor e fazer melhor, com tudo o que vemos dentro da nossa sociedade e dentro das nossas escolas hoje, precisamos de algo. E uma das coisas que eu acho que a pergunta que eu tenho é: alguém realmente já leu os 10 mandamentos? Eles são igualmente simples. E eu tenho tempo para lê-los. Não terás outros deuses diante de mim, não farás nenhuma imagem de escultura, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Estes são princípios de que os nossos filhos precisam, e mesmo que seja apenas olhando para eles na parede para lembrá-los do que eles e como eles devem viver no dia a dia. É isso que falta nas nossas escolas, é isso que falta nas nossas casas, é isso que falta nas nossas famílias. Você precisa da palavra de Deus. E aqui debatemos se devemos ou não colocá-lo em uma escola em que uma criança precisa vê-lo. Sim, eles precisam ver. Precisamos saber não roubar, como tratar o próximo, como tratar a família, a mãe e o pai. E alguns dizem, sim, você não pode impressionar sua religião. Isso não é religião. A religião é a sua prática. A forma como você vive lida com seu coração e seu caráter. E assim, ouçam, todas as escolas, todas as crianças, parem de brincar com os nossos filhos. Perdemos o alvo porque muitos não têm essa base, não têm estes princípios. E quando vamos começar realmente a dizer, ouça, isso é o que perdemos e é disso que eles precisam? Sou a favor da sua legislação. Obrigado, meu amigo. Então, ele busca aqui convencer o Senado todo a aderir aos 10 mandamentos nas escolas. Ele cita os 10 mandamentos, como eu falei, e convence. Precisamos disso agora. Não há mais dúvidas para onde é que nós estamos caminhando.
Vejam aqui. E é uma honra ter cada um de vocês se juntando a nós aqui, na bela Casa Branca, com o presidente Trump e o escritório de fé da Casa Branca. Certo. Uma grande honra ter esses líderes na Casa Branca. Líderes como, por exemplo, Franklin Graham esteve presente, como vocês conseguem ver aqui, onde ele falou coisas maravilhosas para o presidente. O próprio presidente deu o discurso onde disse que esta é a administração mais incrível da América. Porque outros, em 4, 8 anos, conseguem resolver muitas coisas. Eu, em menos de 3 meses, já resolvi muita coisa na América. Isto é muito interessante. Vejam, e no final, os líderes participantes do encontro acabaram dizendo: estamos muito felizes consigo, presidente Trump, porque desde que entraste no poder, nós temos visto um milagre acontecendo nas nossas igrejas. As igrejas estão ficando lotadas por causa do Senhor. Vejam aqui. Mas queremos agradecer. Vemos tudo o que você faz, tudo que a sua família passa, e estamos profundamente gratos. Cremos que Deus designou um anjo para ficar entre você e aquela bala. A Deus seja a glória. Ter um presidente e uma primeira-dama fazendo o tipo de declaração que você fez nas redes sociais sobre essa semana, você pode não perceber totalmente o quão poderosamente Deus está usando você. Há um movimento acontecendo em nossas igrejas, Senhor Presidente, e acredito que todos aqui podem testemunhar. Nunca vimos uma participação como essa antes. Os nossos edifícios estão a transbordar. Os corações estão a ser agitados. Deus está se movendo poderosamente nesta nação e somos verdadeiramente gratos. Bem, aí está. As igrejas estão ficando lotadas. Está havendo um retorno à moralidade, um retorno à cristandade, um retorno à Bíblia, diríamos assim. Estas foram as promessas todas do presidente no seu período de campanha. Estamos vendo que as coisas estão acontecendo realmente. Em Romanos capítulo 13, começando do verso 11, diz aqui a palavra de Deus: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Precisamos compreender o quê? O tempo em que vivemos. Depois de assistir a esta apresentação, você que chegou até o final, em que tempo você está vivendo? Você compreende o tempo em que está vivendo? Se compreende o tempo em que está vivendo, faça isto, diz aqui Paulo. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio cremos. A noite está quase acabando. Noite de quê? Noite de trevas. Noite de tentação, noite de morte, de miséria, de guerra, de sofrimento. A noite está quase acabando. Diz aqui, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação moral, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Que você viva assim, querido irmão, preparando-se para o encontro do Senhor Jesus em breve.